subir nesse altar, depois desse poder que desceu aqui, é melhor ainda. Já é bom subir e sabendo que o Senhor está aqui, olhando para cada rostinho, é melhor ainda. E melhor ainda é saber que Ele confirmou a palavra. Porque quando Ele usou a nossa irmã Carla no Espírito, chamando cada um pelo seu nome, é exatamente o que nós vamos falar nessa noite. Deus não faz nada errado. Ele não deturpa nada, Ele não confunde nada, Ele não erra em hora nenhuma. Se você está aqui nessa noite, entenda que foi verdadeiramente o Senhor que te trouxe aqui para presenciar tudo isso. De alguma forma, de alguma maneira, você é um escolhido de Deus nessa noite. Às vezes você não está entendendo, às vezes você está achando isso tudo uma loucura muito grande, às vezes você não está acostumado a ver esse poder, essa unção. Mas saiba que você é um escolhido. E você também é chamado pelo seu nome, pelo sobrenome através de Deus. Senão você não estaria aqui. E vamos na palavra em Isaías 45. Pode-se dar o luxo nessa noite, cada um de vocês, de se sentir amados por Deus. Pode-se dar o luxo de se sentirem escolhidos por Deus nessa noite. Aí às vezes você está falando assim, em mim, irmã Thaís, você não sabe de nada da minha vida. Você não sabe de nada de mim. Que sou escolhido o quê? Se você não fosse escolhido, você não estaria aqui para presenciar isso tudo. Se você não fosse escolhido a dedo por Deus, você não estaria aqui, porque eu creio que assim como eu, você de repente também teve empecilhos de chegar aqui. E não foi fácil de estar aqui hoje. Até a xícara da minha casa quebrou de eu vir para cá. E olha que eu não sou desastrada. Graças a Deus eu não sou uma pessoa de ficar quebrando dentro de casa as coisas. Eu não tenho essa facilidade para a glória de Deus, né? De ficar quebrando prato, quebrando isso, deixa eu cair. Eu não sou essa pessoa. Mas arrumando a cozinha e quebra as xícaras. Pronto, tá indo se aprontar para vir para cá em cima da hora. Tive que varrer a cozinha toda. E aí, sabe que não é de costume dela, vira para mim, minha filha, para a glória de Deus, é muito independente. Sabe, já é muito independente desde cedo com algumas coisas. Talvez porque eu estou sempre muito fora de casa. Enfim, ou é dela, né? Para a glória de Deus. Sabe, normalmente faz a comida dela. Assim, um sanduíche ela pega e faz, ela não é de pedir. Se ela quer um ovo mexido, ela pega e faz, ela não é de me pedir. Mãe, faz 2 sanduíches para mim. 1,5. E eu correndo para me arrumar. Já ia dar 6 horas. Eu tenho que sair de casa 6h30 para chegar aqui 7 horas. Senão não chega, eu vou arrancar o carro. Tá bom. Fui correndo para fazer. Tá vindo. Mãe, mas eu quero uma batata frita. Davi, o que mais? Tá bom. Voltei. Faz a batata frita, bota ela na airfryer. Graças a Deus, para quem inventou a airfryer, adoro. Bota na airfryer. Pega o milho, que estava cozido, bota para esquentar aqui, ama o milho. E faz. A xícara quebra, varre a cozinha, seca o prato quase caiu no chão e quebrou todo, eu levei susto. Eita, hoje está ficando difícil para ir no horário. E vai se arrumar e vai do jeito que dá. As crianças não iam vir para a campanha, de repente se ela não chega, ele trabalhou hoje a tarde toda, desde a parte de 10 da manhã até umas 4, 5 horas da tarde, teve feirão e tal, cara. Ele não ia vir para a campanha. Olha como Deus faz. Fez ele chegar em casa quase 6 horas da tarde. Falei, se você chegou agora, eu acho que é para ele, eu não falei, mas eu pensei. Vamos embora, estava planejado só para eu vir sozinha e sair mais cedo. Vamos todo mundo. E atrasou. Para a glória de Deus, cheguei aqui faltando 7 minutos para as 7. Amém. Sabe o que é isso, querido? Prioridade. É querer cumprir com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje em oração e campanha, não para dar bênção para o próximo, porque se fosse para você orar pelo seu próximo, de repente você não estaria aqui fazendo sacrifício. Mas é para você mesmo. É para mim mesmo essa campanha. É para a nossa edificação. Então, se você não fizer um esforço e tentar passar por cima das adversidades que virão, conforme o Espírito Santo falou, que vai ter dificuldade, se você não botar na sua cabeça que você tem que vir, que você quer vir, você não vai vir. Porque você não vai ultrapassar as barreiras que o inimigo vai tentar colocar na sua frente
crente para você estar aqui na campanha às 7 horas. Então, a partir de hoje, depois da revelação do Espírito Santo, entenda, vai ter dificuldade para chegar no horário, mas você só vai atrasar se você deixar. Você só vai atrasar se você não coloca como prioridade, como objetivo na sua vida, estar aqui todo domingo, antes das 7 ou 7 horas em ponto. Vamos amadurecer e vamos entender o poder de Deus nesse lugar. Vamos amadurecer e vamos entender o que nós queremos para nós mesmos. Esse dobrar de joelho que vamos fazer todo domingo não vai ser em vão. Mas nós precisamos agir com fé e dobrar nossos joelhos. E não deixar só a pastora pagar o preço pela nossa vida. Isaías 45, vamos lá? Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. E na hora que o Espírito Santo entregou para Tainara, que pega ela pela mão direita, Tainara, você é um Ciro, hein? É um Ciro. Quem quer ser Ciro aqui nessa noite? Quem quer ser pego pela mão direita de Deus aqui nessa noite? Quem quer ser chamado de ungido aqui nessa noite? Ciro foi chamado de ungido por Deus. Ciro foi pego pela mão direita dele por Deus. Para bater as nações, vamos lá de novo. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Até aqui por enquanto. Quantas vezes o Senhor falou, eu sou Deus e não há outro? Em uma pequena parte de Isaías 45, do 1 ao 5, ele falou algumas vezes, eu sou Deus e não há outro. E sabe o que é o melhor saber disso? Ele é Deus e não há outro. Você entendeu que ele é Deus e não tem outro? Você entendeu que lá em Gênesis ele construiu a humanidade, te botou na terra e não tem outro que fez igual e nem melhor? E que se ele fez isso porque todo o poder pertence a ele, que todos nós somos pertencentes a ele, e que se você está aqui foi porque ele quis e permitiu que estivesse, e que se está acontecendo alguma coisa na sua vida é porque ele está deixando, e que se ele quiser ele deixa que isso pare de acontecer. Você entendeu o poder de Deus? Será que você já alcançou o quão poderoso ele é? Será que nós estamos brincando com esse Deus ou estamos levando ele a sério? Será que a gente chama ele de brinquedo ou chama ele de Senhor? Será que ele é o Capitão América da Marvel? E a gente brinca quando quer igual criança. Meu filho tem os brinquedos dele, ele brinca quando quer. Ele vai nas coisas dele, pega lá os brinquedos, carrinho, jogo, enfim, a hora que ele quer. Mas quando ele está cansado, ele não quer mais, ele guarda. Ou até deixa lá no canto jogado. Como nós estamos tratando o Senhor nessa noite? Ele é Deus e não tem outro. Se você não tratar ele com muito cuidadinho, com muito amor e zelo, igual a pastora falou aqui, para a gente levar a sério essa campanha, não tem outro que possa fazer por você. Não tem outro que possa te defender. Não tem outro que possa mudar o teu cativeiro. Ele é Deus e não há outro. No 6. Para que saiba que desde o nascente do sol, vou repetir, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o
Senhor, faço todas essas coisas. Mais uma vez, Ele está te mostrando quem Ele é. E você nessa noite está conhecendo quem Ele é. No 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu e você. Eu a fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele ordenou a tudo e a todos. Ele é muito grande. 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, mais uma vez ele afirmando quem ele é, e a fez. Ele a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nesse capítulo, ele é muito enfático. No capítulo de Isaías 45, ele é muito preciso. Preciso. Ele é muito preciso. Ele não deixa dúvida do poder dele. Aí você faz dele o que você quiser. 19. Não falei em segredo, ou seja, ele se revela. Nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a decência de Jacó. Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ele é justo, né? Ele não passa a mão por cima de quem não quer nada com ele. Congregai-vos e vinde, olha o chamado aí. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e roubam ao Deus que não pode salvar. Idolatria, né? Você tem idolatrado alguma coisa? Tem carregado com você algum amuleto que acha que faz acontecer alguma coisa? Você quer preservar muito alguma coisa, está deixando as coisas de Deus de lado? Aqueles que carregam imagens de escultura feitas de madeira e roubam ao Deus que não pode salvar, ele é bem claro. Tem gente que faz isso, amém? Bota o altar, bota as imagens de madeira e fica roubando ali. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Querido, eu acho que não ficou dúvida. Eu poderia fechar e a gente até ir embora. Porque você entendeu que ele é Deus e não há outro. E ele ainda deixou claro para mim e para você aqui, quando ele fala assim, quer ver? Não falei em segredo. Ele não mostrou um segredo só para mim, dizendo quem ele é. Ele está se revelando para todos nessa noite. Nem em lugar algum escuro da terra, ou seja, ele não foi em algum lugar escuro, não tinha nada, nem ninguém, não era habitável, e falou quem ele era. Não! Ele está se revelando para aqueles que querem buscar, para aqueles que querem conhecê-lo. Ele está se revelando para todos aqueles que o amam e querem levar ele a sério. E para aqueles que não querem, ele também se revela. Mas aí é a opção de cada um, de não querê-lo ou de querê-lo. É sua opção nessa noite, todo domingo estar aqui pontualmente, no horário marcado, para orar pela sua vida, para orar pela sua família, pelos teus sonhos e propósitos e objetivos. E aí eu vou falar de Ciro, que eu achei fantástico. Ciro era pagão, era um homem pagão. E quando Isaías escreveu isso aqui, diz a Bíblia de estudo que tinha em torno mais ou menos de 150 anos antes de Ciro receber isso aqui. Ciro fazia parte do ventre da mãe dele ainda. Isso aqui já estava sendo escrito. Que Ciro iria ser ungido e seria o homem que estaria liderando os cativeiros de Israel. Porque Israel estava possesso de idolatria nessa época. Israel estava cheio de idolatria.
E aí o Senhor falou para Isaías escrever isso aqui. Ele era pagão, ele não tinha conhecimento do Senhor. Aí eu me perguntei, Senhor, o que te chamou a atenção em Ciro? Eu sou muito curiosa com essas coisas. Sempre quando eu vejo um homem de Deus na palavra, que chama muita atenção do Pai, que o Pai faz algo muito diferente do que faz pelos outros, eu fico perguntando, o que esse cara fez para chamar a atenção de Deus dessa maneira? O que essa mulher fez para ser tão escolhida e separada por Deus diante das outras? Maria. O que Maria era, gente? Para ser escolhida, separada, desejada por Deus para conceber Jesus. O que essa mulher era? Ela devia ser um espetáculo de mulher. Um espetáculo de coração. Maria devia ser exemplo por onde passava. Por quê? Senão ela carregava Jesus. Alguém está idolatrando Maria aqui? Mas temos que dizer o que ela foi. Temos que concordar que ela foi um espetáculo, na minha concepção. Porque senão não carregava no ventre de Jesus. Mas ela foi isso. Ela hoje não pode fazer mais nada. Está dormindo. Olha lá. Amém? Mas ela foi um espetáculo de mulher. Aí eu me pergunto, quem foi Ciro, Jesus? E conforme eu fui estudando sobre Ciro, mais à frente, não vou aqui ficar lendo tudo, na Bíblia de estudo fala que ele era um rei, ele foi rei da Pérsia. Ele era um rei tolerante. Ele conseguia contornar com as nações. Ele conseguia. Aqui nessa época, o Israel estava em idolatria, estava no cativeiro babilônico. E aí quando Ciro veio à tona para ser rei, como ele tinha esse poder de tolerância entre as nações, de contornar entre os povos, eu creio que por ele ser tolerante, apassivador talvez, eu não sei, a palavra não falou isso, eu que acho. Deus escolheu ele para ser ungido. Porque lá no ventre da mãe dele foi chamado pelo nome, pelo sobrenome. Ele foi escolhido mesmo. Ele foi escolhido. Nessa noite nós somos escolhidos, será? Será que nós estamos chamando a atenção de Deus assim como Ciro chamou lá atrás, antes das promessas se cumprirem, há quase 150 anos atrás? Aqui o Senhor já tinha projetos para a vida de Ciro, que ele ia reinar e ia fazer a diferença como rei na nação dele. Ele tirou Israel dos cativeiros babilônicos para Israel voltar a ser o que era. Israel tinha se perdido ali na idolatria. E a idolatria a gente leu aqui adiante que não provém do Senhor. Mas Israel estava perdido. E aí ele foi escolhido para tirar Israel lá dos cativeiros da Babilônia e trazer esse povo para reconstruir a sua cidade que estava destruída, reconstruir o seu coração de cada um que estava perdido. O que a pastora pregou na quarta-feira sobre a igreja de Éfeso? Que já tinha se perdido o amor, o primeiro amor. Eu creio que aqui estava acontecendo isso. Se eles estavam em idolatria, se eles estavam no pecado, porque o primeiro amor havia se acabado, havia se esquecido. Mas o Senhor é tão misericordioso que falou assim: não, eu vou levantar um cara, eu vou levantar um que é mais tolerante, é pacificador, para tirar esse pessoal do cativeiro que eles se encontram. Eu vou levar Ciro lá, vou ungir desde o ventre da mãe dele, vou chamar pelo Ciro e vou dar um sobrenome a ele, porque eu vou pegar ele pela mão direita, vou destruir tudo que tiver à frente dele que possa prejudicá-lo, vou guardar, vou proteger, vou livrar do mal, da enfermidade. Ele adorou Ciro de tal forma, porque ele tinha uma missão da vida de Ciro, que era resgatar Israel ali. Jesus tem um plano para mim e para você. Jesus tem um propósito na sua vida, você queira ou você não queira. Ele fez da vida de Ciro esse propósito acontecer. Ele teve que ir adiante. E no começo ele fala o quê? Olha como Deus é perfeito quando Ele faz os projetos na minha e na sua vida. Ele já esquadrinha tudo. Assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Já começa que ficou bom. Já ficou bom, que ele já tomou a pessoa pela mão, já te tomou hoje pela mão direita dele. Qual o teu problema? Qual é a tua aflição?
tomando pela mão. Começou o projeto Esquadrinha nessa noite na tua vida. Tá difícil? Tá ruim? Tá acabando as forças? Tá se esvaindo a coragem? Ele está te tomando pela mão nessa noite. Aceita e profetiza. O meu Deus me toma hoje pela minha mão direita. Aceita. O projeto está sendo formado. O projeto está sendo esquadrinhado. O projeto está sendo definido. E começa que ele pega na tua mão direita nessa noite, para que seu projeto não se frustre e nem dê errado. Quando Deus pega eu e você pela mão, não tem como você recuar. Quando Ele toca em você e fala, vamos, não tem como você dizer, não vou, porque Ele dá força para você ir. E Ele está te dando essa palavra hoje para mim, para dizer que Ele toma nas nossas mãos e nos leva adiante. Para bater as nações. Já começou bem, tomou pela mão e já disse, vou abater as nações diante de sua face. Ou seja, menina dos olhos de Deus, visitante, aquele que vier contra vós, eu vou abater, porque eu estou pegando na tua mão nessa noite. Eu vou destruir, eu vou destronar, eu vou destruir. Toma posse da palavra. Eu vou abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os nomes dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Olha aí que lindo. Endireitarei os caminhos tortos. Ou seja, tudo que às vezes nós mesmos fizemos de errado, que nós mesmos bagunçamos, que nós mesmos erramos através das nossas falhas, dos nossos pecados. Vamos reconhecer, querido, nessa noite. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os terrores de ferro. Não há nada que possa te impedir de alcançar o teu sucesso. Você está entendendo o poder dessa palavra? Por amor, meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Até onde você conhece o poder de Deus? Mesmo que você não conheça, não tem problema. Ele está chamando pelo nome e sobrenome nessa noite. Ele está fazendo um projeto para a tua vida, mesmo que você não conheça ele. Ciro era pagão, ele não conhecia o poder de Deus. Mas Deus mesmo assim se agradou de Ciro. Por algum motivo, Deus tinha algo diferente com Ciro ali, que fez levantar ele um homem, um rei. Você também nessa noite pode ser rei, pode ser rainha de Jeová. Você nessa noite também pode se decidir servir a Ele com verdade, com fidelidade, com compromisso, com obediência. Você pode ser rei, você pode ser rainha de Cristo. Foi o que a pastora falou aqui. O nosso testemunho lá fora, aquilo que a gente tem apresentado lá fora para o mundo, é não se vender por aquilo que o inimigo tem nos comprado. É não negociar com os manjares de Satanás só para satisfazer o prazer da carne. Até quando que você tem rejeitado os prazeres da sua carne em prol de Deus? Os grandes homens e as grandes mulheres da palavra, eles não negociavam. E a gente conhece algum deles. José não negociou. Sadraque, Mesaque e Abednego não negociaram diante do rei. Daniel não negociou. Foi para a cova dos leões. Eu sei que é difícil às vezes rejeitar. Eu sei que é difícil às vezes a gente não negociar em certas coisas que nos apraz, que nos cativa, que nos enche. Mas se isso te afasta do Senhor, querido, não queira, porque será o seu ou o meu fim. E o cair, quando a gente cai, conhecendo aqui a palavra, é muito pior, porque a gente conhece a palavra. E aí o Senhor vem com aquela esponja dele para tirar a craca do corpo, de forma muito mais intensa. Talvez aqui muitos não saibam, mas quando eu tenho uma queimadura muito intensa, às vezes muito vasta, a gente manda para o centro cirúrgico, dependendo do grau de acometimento, na maioria das vezes um grau alto, grau 4 ou mais. A gente desbrita. Pensa você com uma queimadura na carne viva e vinha alguém fazer assim, pessoal, para desbridar aqui. Oi, tá?
demais. Nunca tive esse desprazer, mas já fui obrigada a fazer. Parecia que estava dando mais aquilo que não. É uma dor surreal. Eu estava no hospital público nessa época, tinha pouco tempo de formada. E quando a gente tem pouco tempo de formada, os maiores botam a gente para fazer certas coisas. Tem que fazer, tem jeito não. Não era para fazer aquilo, mas o chefe falou para lá, vai fazer. Tá bom. Aí é um adolescente. Na verdade, ele fazia até parte do tráfico. Mas aquilo não me interessava. Eu só queria, na verdade, tratar dele. E o policial virou para mim também naquela noite e falou assim, eu estava no hospital da posse. Para quem conhece a posse aqui sabe que não tem nada a ver. E aí ele virou para mim e falou assim, ô doutora, isso de lado. Você vai cuidar disso não, isso não presta. A senhora está cuidando dele aqui, na hora que a senhora entrar no seu carro amanhã, ele vai te assaltar, sabia? Não deixava de ser verdade, mas bem perigoso. Poderia correr esse risco. Mas eu olhei para o policial e falei assim, desculpa, eu só tenho que cumprir com aquilo que um dia eu jurei. Salvar vidas. Não posso fazer o que você está falando. E eu já tinha um pouco de conhecimento de Deus naquela época. E ali eu fiz o que o chefe falou. Doeu em mim. Ele o rabo. E sabe que eu vejo isso? Que Jesus, quando precisa consertar um filho, ele faz a gente urrar também. Sabe por que ele faz? Para não perder a gente. Eu fiz aquilo amando para o meu chefe e eu fiz do melhor que eu podia fazer. Sabe para quê? Para aquele adolescente não perder o braço dele. Eu quis só preservar o braço dele da melhor forma que eu podia. E ao hospital público sem recurso, não tinha como levar paciente cirúrgico, na verdade, da anestesia, fazer tudo perfeito, maravilhoso, curativos lindos. Não, hospital público sem nenhum recurso. Eu tive que fazer aquilo que eu tinha que fazer, eu podia fazer o que eu tinha para fazer. E eu só escutava gritos incessantes. E aquilo me marcou. E o Senhor me trouxe isso à memória. Filha, para salvar os meus, eu preciso, muitas das vezes, desbridar feridas, sem anestesia, só para trazer eles para junto de mim. Porque é bem na verdade, amor, que a gente só vem para Jesus quando a gente sente dor. A gente só resolve a vida em campanhas quando a gente de fato precisa de algo. A gente só quer compromisso com Jesus quando de fato algo de errado está acontecendo e a gente quer mudança de vida. É a lei daquele que te dou para poder ter em troca. Tem gente que vem aqui no gasofilaço botar dízimo e oferta só para poder requerer mais de Deus. Não entendeu nada sobre isso ainda. Não entendeu nada. Tem gente que acha que vir aos cultos está agradando ao Senhor, mas na verdade só está querendo retirar dele, não quer doar nada para ele. Só vem por interesse. Ainda pensa assim, a cada hora se louvor para eu poder receber a oração. Acaba logo essa palavra, só para a pastora me ungir e orar por mim, no propósito que eu quero alcançar. Para saber se essa porta de emprego é bênção na minha vida. Tem gente assim. E aí muitas das vezes a gente não entende por que às vezes a igreja vem se esfriando. Por que a igreja vem padecendo. Por que a igreja às vezes vem adoecendo. Porque as pessoas querem buscar a Deus tão somente por um objetivo de vida. Conquistar aquilo que deseja. Enquanto nós não entendermos que servir a Deus tem que ser por amor, e não por obrigatoriedade, e não por troca de barganha, a nossa vida não vai para frente. Enquanto a gente não colocar Deus como prioridade nas nossas vidas de verdade, a nossa vida não vai para frente. É chegado o tempo de amadurecimento, é chegado o tempo de largar no início, é chegado o tempo de levar a Deus a sério, não como um brinquedo. O que você está esperando para servir a Deus de verdade? Para botar teu joelho no chão e
Porque aqui vocês têm palavra, aqui vocês têm milagre, aqui vocês têm Jesus de verdade, operando o impossível e sobrenatural. Não pode dizer que ele não falou, que ele não disse. Então não dá para entender por que a igreja está morna. Não dá para entender por que a igreja leva Jesus de qualquer maneira. Deixou de ser prioridade, Éfeso. Será a igreja que Jesus está chamando a gente de Éfeso? A igreja que largou o primeiro amor? Que esqueceu o primeiro amor? Será que nós somos chamados assim por Deus? Será que louvamos por louvar? Será que adoramos por adorar? Será que jejuamos por jejuar? Por somente receber alguma coisa? Será que viemos na igreja aos domingos e à quarta por rotina? Por ritualidade? Ou por amor, por cumprimento realmente? Por fidelidade, por compromisso? Qual é o teu objetivo nessa noite? Responda para você mesma qual é o teu objetivo. Jesus chamou você pelo seu nome. E não tem como você negar isso. Ele te deu um sobrenome, não tem como você negar. Agora, se você quer negar o chamado de Deus, querido, sinto muito por você. Nem a pastora vai poder te ajudar, tá certo? Porque quando a gente é desobediente, nem a pastora pode ajudar. Eu vejo a pastora hoje aqui como Ciro. Ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela. Desde o ventre da irmã Helena, eu creio que Deus deu um nome, um sobrenome a ela para criar um povo aqui na terra. E eu estou falando isso aqui, não estou falando por falar, estou falando isso aqui que eu senti isso nessa tarde. Deus falou comigo isso. Deus falou, filha, você é privilegiada. Eu botei um Ciro na tua vida. E eu fiquei pensativo, falei, Senhor, quem é o Ciro da minha vida? Quem é o Ciro da minha vida, Senhor? E aí veio nitidamente a pastora na minha frente. Eu botei um Ciro na tua vida para te guiar aqui na terra, para te ensinar aqui na terra, para orar por você aqui na terra. Sabe por quê, querido? Lá atrás, isso é na Bíblia de estudo também, reis eram chamados de pastores. Sabe por quê? Porque pastor, assim como os reis, tem que guiar um povo, conduzir um povo, zelar por um povo. Isso era a função do rei. E qual é a função de pastor? Ensinar. Pagou preço. Para quem? Você entende que você tem um Ciro? Você entende que você tem alguém que está dado a mão para Deus? E que você só leva essa vidinha medíocre se você quiser? Toma a sua responsabilidade e a carregue. Tome a tua cruz e a carregue. Não joga para ninguém carregar, porque não pertence a outro, pertence a você, pertence a mim. Cresça e amadureça. E pense qual é o teu objetivo a partir de hoje com Deus. Pense e fale para o Senhor a partir de hoje. O meu objetivo contigo é esse. Eu quero continuar sendo o que sou. Acho que está bom. Minha vida está legal, não tem nada demais. Mas a falta que vem eu consigo resolver. Tá bom, bota Deus dentro do seu baúzinho de brinquedo. Pode botar. Ele não vai se importar contigo. Agora, se você quer virar homem de verdade, mulher de verdade na presença do Senhor, você não vai botar ele no baúzinho de brinquedo, não. Você vai botar ele na tua vida como prioridade de verdade. Como a sua verdadeira necessidade, como o ar que você respira. Assim como o carro tem que ir no posto abastecer, ou se você tem um elétrico, para a glória de Deus, eu tenho um hoje. Eu tenho que botar ele na tomada para poder abastecer minha bateria. Eu tenho que vir nesse lugar para me reabastecer também. Se eu fico muito sem vir aqui, se eu fico muito sem escutar essa palavra, se eu fico muito sem ouvir os louvores e minha adoração aqui, eu enfraqueço. Entenda que aqui é o teu local de abastecimento. Sem isso aqui, a sua vida só vai para trás. Sem a presença de Deus, a sua vida só dá para trás. Sem a unção do Senhor, a sua vida só dá para trás. Se você não tiver responsabilidade, a sua vida só dá para trás. Entenda isso. Israel, por estar em idolatria, foi para trás. E levantou alguém para tirar isso. Deus levantou também o nosso filho. Para estar em oração por nós. Mas chega uma hora que Deus fala assim, filha minha, fica quieta. Não ora mais não merece. Deixa padecer. Porque agora eu vou debridar a vida de cada um ali agora. Agora eu vou esfregar minha esponja para eles verem que é bom. Para ver o quanto eles necessitam de mim não sabem.
isso. É criar responsabilidade com o Pai. É criar temor. É criar obediência. É entender que, às vezes, o que você tem, como a pastora falou, não é nada. Mais importante é isso aqui. Não estou nem com vontade de largar isso tudo, meu irmão. Você está idolatrando essa chave? Não, está repreendida. A pastora me falou que isso aqui não é nada. Mas a unção que está nisso aqui, que está como foi consagrado no monte, que é aqui. Isso aqui não é nada, esse objeto. Isso aqui não pode nem servir de amuleto para você não, tá? Você é idolatrar isso aqui, achar que isso aqui... Não, é o poder que está aqui. É o poder que foi otorgado aqui. E mas se eu não tiver isso aqui na mão, não tem problema. Se você tem fé e acredita no poder, vai acontecer da mesma forma a bênção na tua vida. Mas teve um preço pago aqui. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas através disso aqui. Eu creio que não está sendo à toa que Ele levantou essa campanha para crescer, amadurecer a igreja em oração, em espírito e em verdade. Porque a gente está precisando, irmãos, de parar para orar mais um pouco, de jejuar mais um pouco, de nos criar intimidade com Deus mais um pouco. Amém? E é isso que eu tinha para falar nessa noite para vocês. Que o Senhor verdadeiramente, Ele chamou você pelo nome. Verdadeiramente Ele te chamou pelo teu sobrenome e te escolheu para estar aqui. Eu sei que muitos aqui, de repente, não pensavam de estar aqui um dia. Como eu nunca pensei de sair lá do Rio de Janeiro e estar aqui um dia. Minha família. Mas o Senhor faz da forma que Ele quer. Da maneira que Ele decidiu, na verdade. E quem somos nós para embargar essa decisão do Senhor? E eu queria aproveitar e contar uma bênção aqui. Vou contar rápido, porque já hoje é dia de Santa Ceia, né? Para não me alongar muito. Em torno de 1 ano e meio atrás, eu comecei algo na minha vida. Posso contar? Eu comecei algo na minha vida. Aliás, mais de 1 ano e meio atrás. Mais de 1 ano e meio. Bem mais. Só que antes desse 1 ano e meio, eu não tinha compromisso nenhum com isso. Eu queria, mas eu não fazia por onde obedecer. Então, digamos que eu deixei de lado esse tempo, porque quando a gente não faz por merecer algo, a gente não é digno disso. E eu não estava sendo digna do que eu queria, porque eu não fazia por merecer. Quando foi 1 ano e meio atrás, eu comecei a ter que estudar para fazer uma prova. E essa prova, a nível Brasil, é o maior título que eu poderia ter diante da minha especialidade. Não tem título maior do que esse. Eu da minha especialidade no Brasil. E aí eu comecei a lutar por esse título. Eu comecei a desejar ele, porque houve algumas mudanças de estatuto dentro da minha sociedade, de ultrassonografia. Houve umas mudanças de lei, que eu comecei a ser obrigada a ter esse título. Eu tenho outros títulos menores, digamos assim. Mas esse eu não tinha. E não era obrigada a ter até então, porque a minha especialidade ela começou a ser, de fato, uma especialidade reconhecida de pouco tempo para cá. Até então ela não tinha muito reconhecimento. Você ser ultrassonografista não era uma especialidade consagrada, assim como o cardiologista, o endocrinologista, assim como o oftalmologista. Ela não tinha esse nível de reconhecimento, o que é uma especialidade que veio crescendo ao longo de poucos anos para cá. Veio criando estrutura e forma de poucos anos para cá. Só que de 2 anos para cá, se eu não me engano, de 2, 3 anos para cá mais ou menos, eu mudou algumas regras dentro da minha sociedade que eu fui obrigada a ter esse título, passei a ser obrigada. Eu e todos os colegas que não tinham, porque não era obrigatório. Só que esse título começou a ser algo muito difícil de se tirar. Ele é a nível nacional. Algo muito difícil. E para você conseguir isso, você tem que se dedicar piamente. Você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida para você conquistar esse título. E aí é onde eu falo que lá atrás, quando eu queria, né, um pouco antes disso, mas eu não consegui porque eu não me dedicava, era isso. Se você não se dedicar, você não conquista, não tem jeito. De 1 ano e meio para cá, eu comecei a trabalhar com a pastora em oração para eu conquistar isso. Botei em campanha e fiz um voto com o Senhor sobre isso. E
Quando foi no ano passado, no primeiro semestre, ela acontece 2 vezes por ano essa prova, no início do ciclo ano e no final do ano. No início do ano, simplesmente eu mandei os documentos, porque para você fazer essa prova, irmãos, não é qualquer um que pode. Você tem que preencher alguns requisitos para fazer, senão você nem realiza. Você pode ser médico, pode ser ultrassonografista, mas se você não preencher todos os requisitos, você não faz a prova. Se não tiver todos os documentos que eles exigem, você nem faz a prova. Pode pagar, não faz, não tem jeito. Tá bom. Paguei, fiz tudo, não é barato. Só para vocês terem ideia, eu vou falar o valor. R$3.000 quase essa prova. Para fazer um papel. Quase R$3.000, mas preciso de 2.800. Paguei, paguei a prova, mandei os documentos. Quando foi para mim, para dizer se eu poderia fazer a prova ou não, me falaram que eu tinha feito e enviado o documento errado. Eu falei, mas como assim que eu enviei o documento errado? Mandei todos corretamente. Não, você enviou errado, não tem jeito e acabou. 6 meses foram-se embora. Tá bom. Fiquei triste, mas ok. Tudo no tempo de Deus. Quando foi no final do ano passado, fui eu para Salvador, passei 10 dias lá, porque a prova, cada semestre pode ser em um estado diferente, e para você fazer essa prova, você tem que fazer um curso, e esse curso é uma fortuna maior do que a prova, o valor, enfim. Fui eu, fiz a prova. O que acontece? São 3 provas. Uma teórica prática e uma prática. Fiz as 3 provas. Gabaritei a prática, errei 2 questões na teórica prática. Quando chegou na teórica, eu fiquei fazer de novo a questão. Questão essa, que dentro da prova eu marquei certo. No gabarito eu marquei errado. Isso que foi minha expressão foi essa, Mateuzinho. Eu marquei errado. E agora? Não pode anular, querido. O gabarito vem com o seu nome, não tem outro. Não pode ter rasuras. Eu falei, cara, não acredito. Mas seja o que Deus quiser, eu vou conseguir. Não consegui. Por causa dessa questão que eu marquei errado, provavelmente. Se eu tivesse marcado certo, eu teria passado. Não sei quantos mil de curso jogado fora. Quase R$3.000 de prova jogado fora. Mais hotel, mais passagem para Salvador, longe da família, para Batimbu. E aquilo me deu uma tristeza muito grande. Senhor, não é o seu tempo. E nesse tempo eu fico pensando, será que o Senhor quer isso para a minha vida? Mesmo sendo obrigada a fazer, será que o Senhor quer? Porque às vezes a gente toma caminhos tortuosos, né? E de repente o Senhor não quer isso para mim. Eu tão estudiosa, e o pessoal fala para mim, você vai passar, você ensina a gente como que você não vai passar. Momentos antes da prova eu estava ensinando os meus colegas. Momentos antes da prova. Antes de entrar, as pessoas vinham em mim e falavam assim, Thaísa, você sabe isso, você é sua especialidade, me ajuda a entender. E eu ia lá e explicava, ajudava a entender. Esses colegas que pediram ajuda passaram. E eu que expliquei e não passei. Falei, Senhor, tem tempo para todas as coisas, tá bom? Quando foi esse ano, tudo de novo. Fica fora de casa, 10 dias, gasta dinheiro com a prova toda de novo. E aí se vai. Curso novamente. E eu bem afastada da igreja, as pessoas não sabiam, mas a pastora sabia de tudo isso. Eu mega distanciada do grupo de louvor, mas ninguém sabia por quê, mas a pastora sabia disso. Eu precisava disso. Eu precisava, em pouco tempo que eu tinha para ajudar, eu tinha que estudar. Então, com todo o tempo que eu tinha, eu trabalhando, chegando em casa cansada, tendo que dar atenção à criança, ao meu marido. Pouco tempo que me restava era só estudar. Tá bom.